O perdão é uma das virtudes mais profundas e transformadoras da vida espiritual, refletindo o próprio coração de Deus. A Bíblia nos ensina que o perdão é mais do que uma simples decisão emocional ou uma resposta automática aos erros dos outros. Ele é um ato divino de graça que quebra as correntes do rancor, liberta o ofensor e o ofendido e nos aproxima do caráter de Cristo. Quando olhamos para a narrativa bíblica, desde o Antigo Testamento até o Novo, vemos o perdão como um tema central. Deus, em sua infinita misericórdia, perdoou repetidamente o povo de Israel, mesmo quando eles se desviaram, adoraram outros deuses e se rebelaram contra seus mandamentos. A essência do perdão divino se revela plenamente na cruz de Cristo, onde ele, sendo inocente, carregou os pecados de toda a humanidade e, em seu momento de maior dor, clamou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, conforme Lucas 23, versículo 34. Este é o exemplo supremo de perdão que transcende nossa compreensão limitada e nos chama a algo maior do que a justiça humana. O perdão é um caminho de libertação, tanto para quem oferece quanto para quem recebe. Quando guardamos ressentimentos, cultivamos uma raiz de amargura que nos prende ao passado e ao erro cometido. O perdão, por outro lado, é uma libertação espiritual. Ele nos permite romper as correntes da mágoa, da vingança e do orgulho, que, se deixadas sem controle, pode destruir nossas almas. Jesus nos ensinou que, para sermos perdoados, também devemos perdoar, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus 6, versículo 14. A falta do perdão gera uma prisão invisível, onde a dor do passado continua a nos influenciar. No entanto, ao perdoarmos, não apenas liberamos o outro da sua dívida, mas também nos liberamos do peso que carregamos. O perdão não significa que estamos minimizando o erro, mas que estamos escolhendo não permitir que o erro controle nossas emoções e nossas atitudes. Ele abre espaço para a cura, tanto emocional quanto espiritual. Muitas vezes, há uma confusão entre o ato de perdoar e o de esquecer. O perdão não significa que devemos apagar a memória da ofensa ou negar que ela causou dor. Pelo contrário, o perdão reconhece plenamente a dor causada, mas escolhe não permitir que essa dor governe nossas ações futuras. Perdoar é reconhecer que, embora a ferida exista, ela não definirá mais nosso relacionamento com a pessoa que nos feriu. Perdoar também não implica reconciliação automática. Em alguns casos, a reconciliação pode não ser possível ou nem sempre é saudável, mas o perdão é um processo interno, independente da resposta do outro. Podemos perdoar alguém em nosso coração, mesmo que essa pessoa nunca peça desculpas ou reconheça seu erro. Esse é um dos aspectos mais difíceis do perdão, pois ele nos desafia a libertar a outra pessoa da dívida emocional que ela pode nem mesmo saber que existe. O amor de Deus é a base de todo perdão genuíno. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo nos lembra que o amor não se ressente do mal. E o perdão, portanto, é um reflexo direto do amor incondicional que recebemos de Deus, assim como fomos perdoados por Ele. Somos chamados a perdoar uns aos outros, mesmo quando isso parece injusto ou impossível. Jesus contou a parábola do servo impiedoso em Mateus 18, do versículo 21 ao 35, na qual um servo, depois de ter uma dívida gigantesca perdoada pelo seu senhor, se recusa a perdoar uma dívida de outro servo. Isso nos mostra
o quão grande é o perdão que recebemos de Deus e como somos chamados a estender esse mesmo perdão aos outros. Se fomos perdoados de maneira tão abundante por Deus, como podemos negar o perdão aos que nos ofenderam? Esse perdão deve ser concedido repetidamente, pois Cristo disse a Pedro que deveríamos perdoar até 70 vezes 7, Mateus 18, verso 22, indicando uma posição contínua de perdoar. O perdão também tem um poder profundo de cura espiritual. Muitas vezes, o ato de perdoar pode desencadear uma restauração que vai além do relacionamento afetado. Ele pode nos curar emocional e fisicamente. O ressentimento e a amargura corroem a alma e o corpo, enquanto o perdão traz paz, traz alívio e restauração. Há algo profundamente libertador em soltar a mágoa e permitir que a graça de Deus flua em nossos corações. Nos evangelhos, Jesus frequentemente associava a cura física ao perdão dos pecados. Quando ele curava, muitas vezes dizia: "Teus pecados estão perdoados." Mateus 9, verso 2. Isso nos mostra que o perdão é parte integrante da restauração completa que Deus deseja para todos nós. Quando perdoamos, participamos do processo de cura que Deus quer realizar em nossa vida. Embora o perdão seja divino, ele não é fácil. Enfrentamos desafios internos de orgulho, ego e justiça própria que muitas vezes nos fazem resistir a perdoar. Às vezes perdoar pode não parecer uma fraqueza, como se estivéssemos permitindo que o outro saia impune. Mas o perdão é na verdade um ato de força e coragem. Ele requer um profundo senso de humildade e uma entrega total nas mãos de Deus, confiando que Ele é justo e que a vingança pertence a Ele, como está escrito em Romanos 12, verso 19. A mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. O perdão não é um sentimento, ele é uma escolha consciente, muitas vezes repetida, de liberar alguém da dívida emocional e espiritual que temos com ela. À medida que escolhemos perdoar, o Espírito Santo trabalha em nós, transformando nossos corações e nos capacitando a viver uma vida que reflete a graça de Deus. O perdão é uma jornada espiritual que nos desafia a abrir mão de rancor e a viver em liberdade. Ele nos lembra da imensa graça que recebemos de Deus e nos convida a estender essa graça aos outros. Em um mundo cheio de mágoas e feridas, o perdão é um farol de luz que brilha no escuro, nos guiando para a paz e a cura. Que possamos sempre buscar essa força em Deus, permitindo que Ele transforme nossos corações e que sejamos agentes do seu amor e perdão no mundo. Um forte abraço e Deus te abençoe.